Nesse vídeo eu quero fazer a apresentação de uma planilha que eu costumo utilizar para orçamento. Geralmente quando nós trabalhamos com móvel sob medida, nós temos muitos ajustes aí de cor, de acessório, esse tipo de coisa. Então para isso eu desenvolvi uma planilha para trabalhar juntamente com o Open Cut List, que é o plugin que nós usamos ali para plano de corte e orçamento. E caso você utilize algum outro otimizador, acredito que também você consiga as informações para estar utilizando a planilha. A planilha é essa daqui, ó. Eu estou fazendo o orçamento dessa cozinha aqui, bem básica mesmo, toda branca, sem puxador. E para que eu faça o orçamento dessa cozinha, a única coisa que eu vou precisar é saber os materiais que eu vou utilizar. No meu caso, chapa branca de 15, chapa branca de 6, branca de 22, que seria a fita de borda, a quantidade de chapas e bordas, a eficiência global, que seria o quanto dessas chapas aqui está sendo usada pelo meu plano de corte. E com base nessa eficiência, você tem a opção de cobrar o custo da sobra. Né? No meu caso está em não, mas você tem a opção de cobrar o custo da sobra alterando aqui para sim. O bacana dessa planilha é que a parte de acessórios aqui e a parte de chapas, elas ficam em separado para você conseguir fazer alterações de maneira rápida usando ela. Então, por exemplo, imagina que você tem algum outro material e você começar a inserir o nome ali. Eu vou colocar, por exemplo, cinza cristal, né? Cinza. E aí eu dei um espaço ali, ó. Ele vai começar a aparecer se eu tiver o material cadastrado. Tá vendo que aqui não apareceu nada? Porque eu tenho aqui embaixo duas planilhas que são o nosso banco de dados, tá? E isso facilita bastante também, caso você costume atualizar orçamentos, né? Às vezes o cliente te procura esse mês, você faz o orçamento e aí depois ele te procura depois de 7, 8, 9, 10 meses, ali um ano. Então, para você atualizar esse orçamento também é bem interessante essa planilha. Porque uma vez que você vem aqui no banco de dados, ó, você tem a opção aqui de incluir a tua margem. O que seria a margem? Seria o multiplicador em cima do custo do material, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma chapa branca de 15, o meu custo está em 289. Vou até fazer uma alteração aqui. 215 o meu custo, tá? E aqui no branco de 6 milímetros, 185 o meu custo atual, tá? A parte de fita de borda de 22 eu pago 1,80 e aqui na parte, na verdade, o branco ele é mais barato, ele é 80 centavos, né? E aqui na parte da fita gris seria realmente esses dois aqui, reais, 2,10. Na verdade é 2,10 aqui, ó. E aqui você consegue vir inserindo, ó, tá vendo? Tanto MDF quanto fita de borda nessa planilha aqui, ó. E essa planilha aqui, ela é o nosso banco de dados. Então, por exemplo, uma vez que eu inseri aqui o meu custo de 215 com a margem 3, ele já vai fazer a multiplicação aqui e vai dar o preço de venda da minha chapa. Então, a chapa branca de 15, eu vou vender ela a R$ 645 quando eu utilizar, que já é o valor multiplicado da minha margem, tá? E assim sucessivamente. No caso de MDF fita de borda, é a mesma margem aqui aplicada, tá? E você também tem a guia de acessórios e vidros, onde você vai colocar também o nome dos seus acessórios ali e você consegue variar, por exemplo, a corrediça invisível, corrediça light, telescópica e coloca também as definições para que você tenha as variações de valor. Nesse caso aqui, para título de exemplo, eu coloquei a margem 3. E no caso de uma corrediça que você paga R$ 23, ela vai custar para o teu cliente 69, que é o valor já acrescido à margem, tá? E o bacana é que quando você for atualizar o orçamento, você não vai precisar entrar aqui em cada item e vir atualizando o valor, porque ele vai puxar com base nesse banco de dados aqui, ó. Então você só precisa atualizar os custos aqui no teu banco de dados e automaticamente o teu orçamento já vai estar atualizado. Inclusive para fazer trocas também, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha corrediça telescópica de 50. Vamos supor que o meu cliente ele queira trocar para uma corrediça mais barata, light, por exemplo, que eu pago R$ 18 aqui, ó. Então, eu tenho uma diferença de custo aqui. E o que eu precisaria fazer no meu orçamento, basicamente, é entrar aqui onde eu tenho a corrediça e aí fazer aqui, ó, a busca da corrediça light na espessura que eu precisar, no meu caso aqui, ó. Né, no comprimento que eu precisar. E o valor automaticamente ele vai puxar aqui com base no meu aqui banco de dados, tá? Então é bem bacana. Pode ver que conforme você altera a quantidade, ele automaticamente já multiplica aqui no valor usado, tá?
E nós temos aqui também uma porcentagem da eficiência. No caso de acessórios, geralmente você utiliza sempre o 100% do que você compra. Mas em alguns casos você vai utilizar uma quantidade menor. Por exemplo, imagina que você cadastre aqui a barra de puxador, né? Então a barra de puxador ela tem de 6 metros, tem de 3 metros, e aí você vai usar lá 50% da barra. Então você consegue colocar aqui 50%, 30%, a porcentagem que você usar, e consegue definir aqui se vai ou não cobrar essa sobra, tá? E a sobra sempre com base no teu custo, nunca com base no valor com margem. Então assim, em cima do que você coloca como eficiência global, que é a parte usada, ele cobra com margem. Em cima da onde você não usou, que seria a sobra, ele cobra apenas o custo para ficar justo ali, para não te dar prejuízo e para o cliente também não pagar nada além do que você entregou para ele lá. Mas nesse exemplo eu já coloquei aqui, ó, os materiais que eu vou usar para fazer a busca bem tranquilo. Você pode fazer a busca por aqui, ó, com base no seu banco de dados, ou começar a digitar ali, ó. Se você começar, por exemplo, ó, a digitar, ele vai já autocompletar ali o final da planilha. E a mesma coisa nos acessórios, ó. Nós temos aqui uma série de acessórios aqui dentro do banco de dados. Se você for colocar, por exemplo, algum nome aqui, ó, imagina que você comece a inserir algum nome aqui, ó. Fita, olha lá, ó, de LED, já aparece. Dá um Enter, ele já vai passar para o campo de baixo. Aqui você consegue colocar, por exemplo, a quantidade de fitas. Aqui, ó, você pode puxar para ele copiar a fórmula, tá? E aqui, na porcentagem, fita de LED também é interessante que você consegue utilizar uma porcentagem menor do que o total. Ela tem 5 metros, imagina que você use 4. Então, você conseguiria colocar, por exemplo, 80% aqui, tá? E ela já traria para você, ó. No meu caso, ele está assim porque eu não tenho valor cadastrado. Ó. Se eu vier aqui, ó, em fita de LED, ó, eu não tenho meu valor cadastrado. Mas suponhamos que eu pague R$25 nessa fita. Ele já cresceu a margem aqui. E quando eu venho para o orçamento, eu já tenho aqui, ó, R$75. Eu vou cobrar aqui 80%. E o custo da minha sobra eu vou cobrar referente à minha margem, tá? Nesse caso não está tão correto porque eu multipliquei a margem que nós já aplicamos. Mas isso aqui eu consigo referenciar diretamente na tua margem, que seria algo até melhor do que a forma atual. Então, vou referenciar na margem e assim automaticamente ele vai cobrar o custo aqui para você. Então, é bem bacana o sistema, tá? É um sistema que eu tenho usado bastante ali para atualizar meus orçamentos e tem dado muito certo ali no dia a dia. Então, você viu a parte de inserção aqui de acessório é fácil, a parte de aumento aqui de materiais no banco de dados é bem simples. A única coisa que você vai precisar copiar é essa fórmula aqui, ó. Geralmente ela já vem copiada, mas imagina que você precisa, por exemplo, inserir uma linha aqui, ó. Você tem a possibilidade de inserir, colocar um nome de material normalmente aqui e adicionar os custos, ó. Imagina que você tem um custo de 5 ali, automaticamente ele vai puxar ali conforme o teu custo, tá? Então, é bem bacana esse banco de dados, não pode ter nome em duplicidade, mas esse orçamento facilita bastante para você, porque, por exemplo, imagina que o cliente queira trocar de branco aqui para gris, por exemplo. Então, você consegue só trocando aqui para gris, ó, o valor do item, se já estiver preenchido, por exemplo, aqui, ó, gris de 15 mil não está preenchido. Vou colocar aqui, ó, 370. Ele já ajustou meu valor ali. E agora eu já tenho aqui, ó, o gris de 15, tá vendo? A porcentagem de eficiência global nunca vai mudar, né? Que é o mesmo corte, é o mesmo projeto, a não ser que você mude o projeto. Aí você vai precisar atualizar esses campos aqui. Mas de resto, basicamente é vir aqui, ó, e atualizar, ó, no meu caso, gris de 22 e gris de 15, ó, puxou aqui os valores. E aqui no final da planilha, eu vou ter um valor total aqui do meu orçamento, que vai considerar o total usado e as minhas sobras, caso eu coloque para cobrar aqui, ó. Se ela tiver em sim, ela vai vir para cá também cobrando. Se ela tiver em não, ele vai ignorar aquele campo ali e vai seguir apenas na parte usada, tá? Mas é bem bacana essa planilha e eu tenho aqui apenas um ambiente, né, criado, aqui você vai colocar o nome, por exemplo, ó, cozinha. E aí quando você quiser fazer ali os demais orçamentos, basta você copiar aqui, ó, até a linha preta, né, da linha que consta ambiente aqui até a linha preta. Você vai copiar esses itens, clicar aqui na primeira célula logo abaixo e dar um Enter, que ele vai fazer uma cópia. E aí você vai apagar aqui, ó, essas partes não usadas,
Aqui também basta que você delete, ó, selecione delete. Mas geralmente você vai até manter os materiais, porque são cópias, né, uns dos outros. Geralmente o branco sempre usa. Alguns materiais vão ter ali uma recorrência maior de uso. E aqui também lembrar de apagar aqui a parte de eficiência, para não ter nenhum tipo de problema. Mas basicamente você vai vir somando aqui, ó. Então você coloca cozinha, banheiro, dormitório e vem fazendo o mesmo cálculo. E depois é só você pegar aqui essa parte de totais, ó, tá vendo aqui, ó? Total usado, total sobra e a soma dos totais. O total geral usado, você vai colocar aqui, por exemplo, ó, igual a soma, uma planilha de Excel bem básica, né, essa parte aqui, e aí você vai vir selecionando, ó. Então, eu cliquei no primeiro, total usado, vou usar o ponto e vírgula, no meu caso, o separador aqui do meu Excel é ponto e vírgula, e vou vir clicando aqui, ó, onde eu tenho o próximo total usado, ponto e vírgula, e vou clicando em todos os outros que eu tenha. Por fim, eu dou um Enter. E aí ele já vai me dar a soma do total usado. Mesma coisa na parte de sobras, tá? Você vai vir aqui, usar a mesma fórmula. Vai clicar aqui, ó. Vai pegando aqui a mesma fórmula. Se você arrastar vai dar certo, porque ele vai pegar a mesma referência da parte de baixo. E o total geral é essa soma aqui, ó, dos dois itens, tá? Então você consegue, por exemplo... Eu vou voltar aqui. Você consegue, por exemplo, vir somando aqui, ó. Só que dessa vez você não vai somar esses dois aqui. Você vai somar todos os itens, né? Você vai vir clicando em todos aqui, ó. Caso você também queira cobrar a sobra, você vai vir clicando em todos. Então, cliquei nesse, vem aqui, cliquei nesse e nesse. E vou vindo. Vou clicando em um, clica no outro. E assim sucessivamente. E quando você der Enter, ele vai trazer o seu total, que é o orçamento total, com base em todos os ambientes ali, caso você queira apresentar dessa forma. Mas é uma planilha bem bacana que está me ajudando bastante aí no dia a dia. E eu tenho certeza que pode ajudar você também. Se você tiver interesse nessa planilha, nós vamos estar liberando ela no valor de R$60. Você entra em contato aí no meu Telegram e eu vou enviar essa planilha para você conseguir fazer o uso aí. Caso você já tenha o conhecimento, consiga desenvolver, pode desenvolver que eu tenho certeza que vai ajudar bastante aí no seu dia a dia na marcenaria, principalmente para quem atualiza direto orçamento aí, esse tipo de coisa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.